capítulo 2 aí, da apostila 10 de Sociologia. Consumo, desigualdade e espetáculo. Nós vivemos naquilo que nós chamamos de sociedade de consumo. Inclusive, quando a gente vai lá na página 25, isso fica bem demonstrado nas imagens que nós temos aí. Ó. Tem uma imagem aí de um smartphone da Apple, né, que tem um valor aproximado de 3,8 milhões de dólares. Tem cabimento um aparelho custar um tanto desse? Tem imagem que na época fez muito sucesso, de um Fusca, e tem imagem aí de uma empresa mundialmente conhecida no ramo de vestuário, especialmente jeans, da Levi's. A gente já vê essa imagem na página 25. E é justamente o que caracteriza muito essa sociedade que nós vivemos, que podemos, por assim dizer, ter uma sociedade de consumo. O último século, né, o século XX, ele foi caracterizado por um grande desenvolvimento tecnológico, né, a consolidação do capitalismo como modo de produção, associado a um crescimento sem precedentes na produção. E a formação, consequentemente, de uma sociedade fortemente estimulada pelo consumo de mercadorias e serviços. É a tal da sociedade de consumo. É possível a gente afirmar que as raízes do comportamento, e, de certa forma, nós, mais ou menos, temos um comportamento consumista, estão, em grande parte, associados a essa sociedade que se formou no século XX, especialmente a sociedade norte-americana. Isso começa depois da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos se deram muito bem com a Primeira Guerra Mundial, muito bem economicamente falando. E aí, os Estados Unidos, eles têm um período, uma década de muita prosperidade, que é a década que vai aí, basicamente, de 1918 até 1929, quando ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, nesse momento, os Estados Unidos vão, entre aspas, vender para o mundo aquilo que nós chamamos de American Way of Life, o jeito americano de viver, onde viver bem é sinal de consumir cada vez mais. Então, a manutenção do atual modelo de desenvolvimento do capitalismo, é bom que a gente fique atento com relação a isso, é um movimento que corre o risco de não ser sustentável a longo prazo. Por quê? Porque nós estamos dentro de um planeta finito e as nossas necessidades, elas são ilimitadas. Cada vez mais a gente quer mais coisas. Pegando o exemplo da imagem da apostila aí, você tem um telefone celular. O telefone celular que você tem, ele faz tudo o que você precisa. Mas a partir do momento que surge um outro modelo que oferece uma coisinha a mais, por menor que seja, você já começa a achar que aquele que está nas suas mãos já não te atende mais. Então, a gente tem aí, por assim dizer, uma necessidade de consumo cada vez maior, dentro de um planeta finito, dentro de um planeta com recursos naturais que são limitados. Para citar um exemplo, o petróleo. Nós sabemos que o petróleo, que é algo muito importante para sustentar o desenvolvimento capitalista, ele não é um recurso renovável. Então, vocês imaginem, por exemplo, que daqui a alguns anos pode ser, a não ser que tenham novas descobertas, que nós não tenhamos mais petróleo no mundo. Como é que nós vamos sustentar o desenvolvimento capitalista sem essa fonte de energia? Ou a gente arruma uma outra fonte alternativa de energia, ou teremos uma grande dificuldade nesse modo de produção capitalista, que estimula cada vez mais o consumir cada vez mais. Entenderam até aí? Sim, professor. Agora é hora de falar. Sim, Perceba uma coisa. Num momento como esse, ótimo, eu vou dar continuidade aqui. Perceba uma coisa. Num momento como esse, de pandemia, nós estamos vendo na esteira dessa pandemia uma crise econômica também. Não sei se vocês já notaram
que o nosso consumo ele está cada vez mais, neste momento específico, direcionado para questões essenciais. Basicamente, nós estamos consumindo aquilo que realmente nós não podemos abrir mão. Por exemplo, energia elétrica, água, comida, remédio. Outras coisas, a gente fica pensando 2, 3 vezes se compra. Exemplo, roupa. Basicamente, as pessoas estão pensando um pouco mais ou bem mais se compra ou não compra uma roupa nova. E no fundo, a roupa ela não é para atender uma necessidade social. Ela é para atender, primeiramente, uma necessidade nossa de nos cobrir, de nos agasalhar do frio. Mas muitas vezes nós temos roupa no nosso guarda-roupa que dá para a gente se manter 1, 2, 3 anos, mas a gente não fica esse tempo todo sem comprar roupa. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos uma roupa nova para mostrar algo para a sociedade. Um vestido mais bonito, uma calça mais bonita, um tênis e assim por diante. Aqui eu volto no exemplo do celular e abro para uma pergunta. Tem lógica um aparelho celular custar tanto quanto esse que a apostila sugere para nós aqui? Tem lógica uma coisa dessa? Sim ou não? Não. É óbvio que não. Gente, vocês já notaram, não precisa ser um celular de 3 milhões, 3, tanto milhões de dólares, não. Vocês já notaram que nós temos, às vezes, aparelhos celulares que, às vezes não sempre, quando são lançados, eles têm um preço altíssimo e tem uma procura muito grande, pessoas que querem, porque querem ter aquele aparelho naquele momento, que no momento seguinte o preço ele tem uma queda aí de 10, 15, 20, 30%. Vocês já notaram isso? Sim, sim, isso acontece bastante. Acontece bastante. Por quê? Por causa da novidade, por causa da questão social, do sujeito poder falar, poder mostrar e poder dizer até quanto que ele pagou naquele aparelho. Então, aquilo traz um bem, aquele ato de consumo, de mostrar até que pagou caro por aquele produto, faz com que a pessoa se torne, assim, socialmente falando, melhor. Eu coloquei um vídeo, uma proposta de vídeo para vocês, aí no plano de estudo de sociologia. Até o título é um título que é o Gordinho do Outfit. Vocês viram essa proposta? Eu vi a proposta, mas eu não vi o vídeo ainda, professor. Eu também não vi o vídeo, não, professor. Não assisti também. Vocês deveriam ver o vídeo. É uma comédia. É uma comédia. Né? E aí a gente vê algumas aberrações. Eu até joguei o link do vídeo aí para vocês. Tá? Nesse vídeo, o gordinho lá do Outfit é o último que aparece, se eu não estou enganado, e a gente vê jovens, mais ou menos aí da idade de vocês, se vangloriando de tênis caríssimos, de cintos caríssimos, de carteiras caríssimas, coisa assim que não tem relação. Gente, quantas e quantas vezes nós pagamos mais caro, não pela qualidade, mas pela marca do produto. Vocês já notaram isso? Aqui em Santa Rita, podem perguntar para os pais de vocês, há uns anos atrás, vocês não vão lembrar disso, existia uma fábrica de calçadinhos aqui chamada Catrim. A Catrim funcionava ali na pracinha da Catrim, conhecida, ali perto de onde hoje é a papelaria Cromos. Então, uma pracinha ali, não tem? Então, a Catrim, ela costurava para grandes marcas do Brasil. Por exemplo, costurava para Fórum, para Leves. Então, as calças vinham, né, o tecido vinha. Eu não sei se ele já vinha cortado ou não, porque vocês sabem que a calça jeans ela tem determinados tipos de corte. E aqui ela era finalizada. Então, colocava-se lá a marquinha, né, por exemplo, a marquinha Zump, e mandava lá de volta para a fábrica. E a Catrim vendia aqui também a mesma calça Zump, porém sem a etiqueta. Enquanto lá no shopping, em São Paulo, paga-se R$1.000 por uma calça dessa, para dar um exemplo, a Catrim vendia exatamente a mesma calça, porém sem a marquinha, por R$100 aqui. Isso é verdade ou mentira? Nossa, professor. Nossa, isso é verdade demais. É verdade. Olha só que bobeira humana, muito formada em função do consumo, em função, né, já estamos aqui, indo para uma questão que está lá na página
29, do fetichismo da mercadoria. Muito em função do quê? De uma marca, exatamente o mesmo produto, exatamente a mesma calça, exatamente o mesmo corte, exatamente a mesma costura. Só não tem a marquinha. E a gente, muitas vezes, paga muito caro por isso. Existem algumas marcas muito caras, inclusive, que elas fazem questão de não vender. Ela só quer vender para um determinado segmento social. Exemplo, Louis Vuitton. Ela coloca, por exemplo, uma carteira, dessas carteiras que a gente anda no bolso, por cerca de 20 mil reais. Tem lógica, tem material, tem trabalho humano, tem gasto de energia, de matéria-prima empregado ali para o negócio custar 20 mil reais? Sim ou não? Não. Não. Não faz sentido uma coisa dessa. Mas a pessoa que tem uma carteira dessa, ela ostenta aquilo. Entenderam bem qual que é o princípio da coisa? Hoje, a produção, hoje o consumo é muito em função disso daí. Certa vez eu estava em Curitiba, num shopping lá, e tinha uma loja que vendia uma carteira dessa da Louis Vuitton. Eu, sinceramente, eu assustei com o preço. Eu falei, não tem lógica, não é possível. Será que é a loja inteira que está vendendo por esse preço? Ou será que é só a carteira mesmo? Tá? Mais alguma colocação, alguma dúvida até aí? Não, professor. Não, Não, professor, de boa. De boa, né? Bom, o que acontece? Uma consequência disso é que nós temos um número de pessoas, um número aí, principalmente das camadas sociais que têm mais condição financeira, e para manter tudo isso, inclusive uma estrutura de Estado, que acabam pagando muitos impostos. Eu não sei se vocês já viram que existe uma queixa muito grande no Brasil, perguntem para os pais de vocês se vocês têm alguma dúvida disso, de como que a nossa carga de impostos é muito alta. E o problema de muito pagamento de impostos é que os impostos deveriam ser, muitas vezes, para que o Estado com letra maiúscula, pudesse reverter esse pagamento em benefícios para a sociedade. Só que na prática isso não acontece. Então, essa condição social mais abastada, que permite um consumo de coisas muitas vezes assim supérfluas, elas permitem também que as pessoas possam preencher lacunas do Estado, como, por exemplo, o pagamento de planos de saúde privados, como, por exemplo, o pagamento de escolas privadas, como, por exemplo, o pagamento até mesmo de segurança privada. E percebam que isso tem uma grande diferença. Não sei se vocês viram, o sistema de saúde de Manaus colapsou já. Hoje, antes dessa aula aqui, eu estava acompanhando o noticiário e lá em Manaus, eles já estão fazendo enterros de um caixão sobre o outro. Então, eles abrem uma cova mais profunda, por falta de espaço, estão colocando um caixão sobre o outro. O sistema de saúde público de lá não está dando conta de atender. A classe média, por assim dizer, a camada, melhor dizendo, média e alta, ela, com medo nesse momento, ela tem lá como uma garantia, que sabe-se lá se vai funcionar efetivamente ou não, mas ela tem um plano de saúde privado. Nós aqui, por exemplo, numa escola privada, numa escola particular, a gente tem condição, tem estrutura física, estrutura material, para fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é ter a videoaula. Eu dou aula também em escola pública. A escola pública tem muita dificuldade de estrutura física online para poder atender os alunos. Agora, vamos dizer que ela monte essa estrutura física para atender os alunos. Daí vem uma segunda pergunta. Será que os alunos têm condição de acessar a internet para poder assistir uma videoaula conforme essa que nós estamos assistindo agora? Sim ou não? Não. Vocês estão vendo como que o negócio é complicado? Então, em síntese, os ricos, né, eles podem comprar conforto, segurança, educação, saúde, lazer. Mas, infelizmente, as pessoas mais pobres, elas estão aí, como nós estamos vendo, morrendo em hospitais públicos. Muitas vezes elas se tornam adultos que até frequentaram a escola, mas são adultos que são aquilo que nós chamamos de analfabetos funcionais. Eles aprenderam a ler e escrever, mas não têm uma condição de interpretar um texto, por exemplo. Então, percebam que essa sociedade de consumo, onde que eu estou querendo chegar?
ela acaba fazendo com que o abismo entre ricos e pobres fique cada vez maior. E sabem o que provavelmente vai acontecer neste momento pós-pandemia, economicamente falando? Aumentar a distância entre ricos e pobres. Enquanto mais pobre for o país, maior a tendência de distanciamento entre ricos e pobres. Conseguiram perceber isso daí? Uhum. Professor, Oi. sabe, tipo, por exemplo, os leitos que fizeram em campos de futebol, no do Rio de Janeiro, fizeram no Maracanã, em outros lugares, mas que não estão usando ainda. Eles são de uso público ou privado? São de uso público, né? Só que, especificamente, pelo menos os que eu vi, para atender a pandemia. Então, se você está sentindo aí mal, por exemplo, sofreu um acidente, sofreu uma dor de cabeça e quer ir lá eles não vão te atender. Você tem que procurar a rede normal que você já procura, um pronto atendimento, um pronto-socorro, um hospital da rede pública. Estou falando da questão pública, né, daquelas pessoas de menos recursos. E daí lá, se for necessário, é que a pessoa vai ser direcionada para um desses hospitais de campanha. Entendi. Beleza? Pessoal, oi. O aumento da desigualdade que você falou, ele é causado pela diferença... Eu não entendi. Diferença de preço dos produtos? Não. O que eu digo é o seguinte. Enquanto mais... O que a gente percebe na apostila é o seguinte. Enquanto mais o consumo impera na sociedade, mais a gente vê as pessoas se distanciando economicamente. Inclusive, tem pessoas que fazem um esforço econômico muito grande para poder ter, por exemplo, um celularzinho da moda. É muito mais comum do que a gente imagina uma pessoa que, às vezes, na casa dela, ela mora mal, ela se alimenta mal, mas na hora de sair na rua, ela quer estar com uma roupinha bonitinha, com um celularzinho bonitinho. O que eu disse é que, em momentos de crise, a distância entre ricos e pobres, em países mais pobres, ela tende a aumentar mais. É uma tendência, até porque economia não é uma ciência exata. Entendeu agora? Entendi sim, professor. Obrigada. Beleza. Bom, nós vivemos aí com esse consumo todo, né? Inclusive, lá na apostila fala dessa questão, na página 35, consumo e desigualdade. Tem uma relação, sim. Nós vivemos o que nós podemos dizer de a era da imagem, né? Aquele celular lá do início do capítulo, quem está com a apostila na mão, desculpa, na página 34, tem aí uma imagem de uma latinha de Coca-Cola, né? Que tem um nome aí, ó, quanto mais Bruno, melhor. E tem um carrão na página 34. Vocês estão vendo isso daí? Uhum. Então, isso tem muito a ver com essa questão de imagem. A lógica midiática hoje é a lógica do mercado. Então, a mídia é definida pelas mercadorias. O que importa, no fundo, é a quantidade, muito em termos de valores, mais muitas vezes do que a própria qualidade. Muitas vezes, uma roupa, por exemplo, ela tem determinada marca, porém, a qualidade dela, no que diz respeito a conforto, não é o melhor possível. Mas a pessoa faz um esforço danado, sente dor, às vezes, calça um calçado que machuca os pés, mas ela usa aquilo, porque ela pagou caro por aquilo, e a mídia retrata aquilo como sendo algo socialmente importante. Oi. Ô, professor, tem uns sapatos da Lobotan, né, que são um dos mais famosos do mundo. E assim, eu sigo uma menina no Instagram que ela se chama Laila Monteiro. Ela é formada em moda, essas coisas, ela tem quase toda a linha da Lobotan. Ela é, tipo assim, muito rica. Só que ela fala que os sapatos mais desconfortáveis que ela tem são os da Lobotan. Então, olha só que contrassenso, né? Como que uma pessoa vai pagar caro num sapato para sentir-se mal, para doer os pés?
só tem uma explicação. É esse, entre aspas, espetáculo. Esse conjunto de imagens que, por assim dizer, forma uma relação social de uma sociedade que é muito mediada pela imagem. Gente, a mídia o tempo inteiro nos bombardeia com propostas comerciais. Ao longo de um dia, normalmente nós vemos algumas milhares de mensagens comerciais, que o tempo inteiro vai tentar dizer que aquilo que nós temos, de certa forma é isso, aquilo que nós temos já não nos atende plenamente mais, por isso nós precisamos de algo novo. É isso que acontece o tempo inteiro nessa sociedade do espetáculo. Uma sociedade que a gente compra esse sapato mais caro aí, que eu não sei nem falar o nome, viu? Muito menos, faço ideia do valor. Quanto que custa um sapatinho dele? 10 mil reais, 11. Claro. Um sapato. Não, esses são o preço ok. Tem muitos mais caros. Tem de 20 mil, 30 mil reais. Tem outro que chama René. Nossa, professora, ela comprou um agora, que eu vi um vídeo dela. É René alguma coisa, é uma marca italiana, aí tem uma história por trás. Ela comprou um sapato, o sapato é 11 mil. E, tipo, é um salto comum, só que a marca tem toda uma história, que o pai dele vivenciou a Segunda Guerra, e mesmo na Segunda Guerra eles continuaram trabalhando, aí a marca ficou reconhecida. Então, por causa de uma história, eles colocam o preço do sapato 11 mil reais. É o René Calvilla? Isso, René Calvilla, isso mesmo. Então, é muito caro também. Muito caro. E eu volto na tecla, né? Não tem matéria-prima, não tem trabalho humano, não tem energia gasta, não tem conforto que justifique um valor tão alto assim. Não existe isso. Tá? Mas as pessoas, por causa desse fetichismo da mercadoria, por causa dessa necessidade social, elas pagam caro por isso. Gente, umas coisas assim que beiram a loucura. Né? Eu vejo aqui no Brasil um lançamento da Apple, por exemplo, caro, as pessoas fazendo fila para comprar. Vocês já cansaram de ver isso em outros carnavais. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. É isso que acontece. Então, nessa sociedade do espetáculo, a gente acaba, de certa forma, e aí que nós temos que estar antenados, existem algumas charges, que se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver, de um cidadão assistindo televisão, se eu não me engano, nessa apostila aqui, que parecia uma, de um cidadão assistindo televisão, meio com a fisionomia, assim, de um burro, sabe? Ou seja, você tem que tomar cuidado para não ser manipulado dessa forma que eu estou colocando pela mídia, que tem uma intenção muito grande de vender para nós determinada coisa. O consumo, por assim dizer, ele acaba virando um espetáculo. A imagem, a representação, ela fica muito acima do real, do concreto. A aparência fica acima do ser. A ilusão ultrapassa a realidade. Isso é a tal chamada sociedade do espetáculo. E percebam, muitas vezes tem uma inversão de coisas. Uma inversão de ficção que se mistura à realidade e o contrário também é verdadeiro. A realidade vira ficção, a ficção vira realidade. Acontecem casos de novelização de algo real. Exemplo que aconteceu semana passada, que todo mundo aqui no Brasil, se alguém tem alguma dúvida, entrem no YouTube e assistam o Jornal Nacional de sexta-feira passada. Parece que na primeira hora inteirinha do Jornal Nacional, o coronavírus tinha acabado no mundo. Só falaram da demissão do Moro. Ou seja, eles novelizaram aquilo. E muitas vezes a novela, ela transmite para as pessoas, a novela, que é uma ficção, uma ideia de vida real. Que inclusive lança moda, que lança comportamento. Eu não sei se as meninas vão se lembrar, eu não assisto novelas. Mas antigamente teve uma novela que eventualmente as meninas vão se lembrar. Era uma novela que acontecia com uma influência islâmica. E aí lançou-se uma pulseirinha que também era um anel, e as meninas, de repentemente, aqui no Brasil, começaram a usar isso daí. Olha como que a ficção
vira realidade e como a realidade vira ficção. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Aham. Sim, professor. Alguma Sim. menina lembra, principalmente as meninas, disso daí que eu falei, dessa novela? Eu acho que eu não Acho lembro, que não, não. Acho que eu lembro sim. Eu não lembro o nome dessa novela, mas tinha isso sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aqui cabe inclusive um alerta, e estudando esse capítulo da apostila, chama muita atenção, é que a vida privada das pessoas, a vida privada, como o próprio nome sugere, é privado. Só que tem muita gente que vive fazendo espetáculo disso daí. Tem uma imagem recorrente no Google, o sujeito está afogando, né? E ao invés das pessoas irem lá salvar o sujeito, as pessoas começam a filmar aquilo. O sujeito está num restaurante, ele transforma o almoço ou o jantar dele num espetáculo, ele fotografa aquilo. O sujeito está na praia, ele quer o tempo inteiro mostrar para todo mundo que ele está na praia. O sujeito está viajando lá para o exterior, ele quer novelizar aquilo. Ele quer pegar a vida privada dele e transformar num espetáculo, transformar numa vida pública. Isso primeiro que a gente tem que tomar cuidado, que de repente a gente se expõe mais do que deve. Muito em função, inclusive, de pleitear emprego. Existem empresas por aí que elas dão uma estudada na rede social dos pretendentes a um cargo. Então, muitas vezes, o sujeito, ele, na rede social, ele atrapalha a sua própria imagem. Vou dar um exemplo aqui típico, que eu canso de ver e nunca curto. O sujeito que ele está tomando uma bebida alcoólica qualquer. O sujeito está bebendo cerveja. Isso, dependendo, pode atrapalhar a vida profissional, a vida pessoal da pessoa. Mas, volta e meia, a gente vê pessoas transformando a sua vida privada num espetáculo. Tomem muito cuidado com isso, que nesses tempos isso também vem sendo muito recorrente. Entenderam isso daí? Sim, professor. Sim. Faz sentido o que eu falei agora há pouco? Vida privada sendo transformada em espetáculo? Nossa, sim. Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado que isso pode depor contra vocês mesmos. Uhum.